Boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para a nossa reflexão dessa noite. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Gênesis, capítulo 4, do 1 ao 16. É fácil achar Gênesis, né? E o capítulo 4 fica depois do capítulo 3. Gênesis, capítulo 4, do 1 ao 16. Uma história bem conhecida, um drama, uma história que fala aqui da primeira tragédia entre irmãos aqui, né? Um fratricídio, se não me falha a memória. Diz assim o texto da palavra de Deus, acompanhe atentamente na sua Bíblia. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, e não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me? Serei fugitivo e errante pela terra? Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco, ensina-nos através da Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, para a compreensão correta da Tua palavra e assim aplica, ó Deus, a Tua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Certa vez conheci uma pessoa e essa pessoa, ela tinha uma dificuldade muito grande na questão de concentração no culto. Eu sei que ninguém tem esse problema aqui. Mas é interessante que sempre ao final do culto, ela chegava para mim perguntando sobre alguma coisa. E a primeira vez que ela fez isso, eu achei muito estranho. Porque pastorei uma igreja que tinha uma cruz atrás assim do púlpito. E ela chegou no final do culto e falou, pastor, eu fiquei o culto inteiro preocupado que aquela cruz estava torta. E aquilo, falou, minha irmã, então vamos arrumar. E sempre ela achava alguma coisa que estava torto. Às vezes o púlpito estava torto. Não se preocupe aqui, gente. Eu sei que está... Não preste atenção nisso aqui, que tinha que estar aqui, né? Mas, e aí eu fiquei preocupado e um dia eu perguntei para ela, minha irmã, você consegue adorar, cultuar o Senhor? Porque parece que você nunca está atenta, nunca está de fato, de todo o seu coração ali no culto. Sempre, depois do culto, você vem me perguntar alguma coisa, ou vem falar alguma coisa, ou vem reclamar de alguma coisa durante o culto. E depois daquilo, ela não foi mais à igreja. Mas isso é uma outra questão. Não matou ninguém, como aqui no caso da nossa história. Mas uma coisa interessante quando por que eu estou contando essa história? Justamente porque o texto que lemos fala sobre adoração ao Senhor. Eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre adoração agradável ao Senhor. Embora nós temos aqui no texto também uma adoração que mata. Uma adoração desagradável. E nesse sentido,
Eu gostaria até de fazer algumas perguntas para você nesse sentido. Como que está o seu culto? Como que está a sua adoração? Por que você está aqui hoje? Por que você está realmente prestando um culto ao Senhor? Quando você vem à igreja, quando você está cultuando ao Senhor, você está fazendo isso intencionalmente? Teu coração está por inteiro aqui? Você se preparou para isso? Você orou lá na sua casa falando, Deus, fala comigo hoje. Deus está se agradando da tua adoração? Deus se agrada do seu culto a Ele? A sua postura, seus gestos, enfim, revela um coração que de fato adora o Senhor verdadeiramente? Ou há algo que você reconhece que está atrapalhando a sua adoração? Ou há algo que você reconhece que, pastor, não sei, eu não consigo, sabe? Sei lá, tem alguma coisa assim, eu não consigo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que esse monte de pergunta aqui? Porque, gente, o propósito essencial das nossas vidas, nós somos criados para quê? Para adorar a Deus. A nossa vida tem sentido nisso. O nosso dia a dia, enfim, encontra sentido quando reconhecemos quem Deus é. Porque adorar é você reconhecer quem Deus é. E no culto nós estamos prestando um culto reconhecendo quem Deus é. E assim sendo trabalhados por Ele, sendo ensinados por Ele. E é claro, cultuando, adorando a Ele do jeito que Ele revela na sua palavra. E é interessante que é quando vivemos essa entrega, esse reconhecimento, quando estamos aqui de fato intencionalmente para buscar, para adorar ao Senhor, para cantar louvores a Ele, para ouvir da sua palavra, é nisso que a nossa vida realmente encontra sentido. Mas é claro, infelizmente, como nós temos trabalhado aqui no livro de Gênesis, o pecado entrou no mundo, maculando, prejudicando a adoração ao Deus vivo. Mas Deus, na sua abundante graça, nos trouxe tão grande salvação. Nós já meditamos sobre isso em Gênesis 3, versículo 15, que a promessa ali do Redentor. E nesse sentido, nós vivemos hoje, sim, olhando para trás, louvando e bendizendo ao Senhor, porque essa promessa já veio. Cristo Jesus já veio, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E o texto então que lemos, fala sobre adoração, mostra a história de dois meninos aqui, dois adolescentes, em torno de 300 anos cada um, porque naquela época vivia-se muito, era tipo um Highlander assim, mas algo interessante que mostra a história de dois garotos que foram prestar culto a Deus. Um prestou culto ao Senhor, adoração agradável ao Senhor. Deus se agradou do culto dele e Deus se agradou da oferta dele. Mas o outro adorou ao Senhor de uma forma desagradável. E o texto que lemos vai mostrar justamente isso. E só para nós entendermos aqui onde esse texto está inserido, lembrando que após a queda, Deus falou algumas coisas ali sobre as consequências do pecado a Adão e Eva. E nesse sentido, nós já percebemos aqui por esse texto que Eva entendeu muito bem o significado do que Deus havia falado com respeito à dor do parto. E nesse texto nós vemos aqui o nascimento dos primeiros pecadores da relação aqui entre Adão e Eva. Nasce Caim e Abel. É interessante que Eva reconhece que Caim ele nasceu com a ajuda do Senhor. Não que Abel não nasceu com a ajuda do Senhor, mas esse é o sentido do nome Caim. Abel já significa vapor. Não sei se ela não esperava Abel e daí falou, veio esse aprenda a dar sozinho. Mas é uma questão assim, muito interessante que não há nenhum comentário sobre Abel. Mas Caim veio ali, foi adquirido com a ajuda do Senhor. Ela diz isso. E é claro que na vivência dessa família, a Bíblia não fala sobre isso, mas certamente Adão ensinou seus filhos como adorar a Deus. Adão ensinou seus filhos sobre um mandato cultural também, de cultivar a terra, porque vemos aqui as primeiras profissões, que é a questão aqui da agricultura e da pecuária. Caim foi o primeiro agricultor e Abel foi o primeiro pecuarista. E nesse sentido, nós vamos perceber algumas coisas interessantes aqui, que é o foco do texto, que o texto registra aqui, então, a primeira adoração, ou o primeiro culto. Os dois irmãos foram prestar culto a Deus, oferecendo sacrifícios ao Senhor. E aqui nós temos muitas lições realmente a aprender. Lembrando que oferta aqui, esse ofertar, esse adorar, significa o quê?
reconhecer quem Deus é, reconhecer que tudo é dele, que tudo realmente vem dele. Mas o texto, conforme nós lemos aqui, vai mostrar o quê? Que apenas de Abel e de sua oferta se agradou o Senhor. Porém, de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Alguma coisa saiu errada aquele dia. Porque para Abel a adoração fluiu, o culto fluiu. Deus expressava ali seu prazer. Para Caim, a adoração não fluiu. O culto não foi agradável, foi uma experiência pesada. E no final, nós percebemos aqui pelo texto, Caim estava frustrado, enquanto Abel estava alegre. E daí Caim saiu do culto, foi lá e matou seu irmão. Que história trágica. Eu sei que às vezes a diferença entre irmãos, o máximo, às vezes dá vontade de dar um voador em alguém, mas nesse sentido aqui nós percebemos que o primeiro homicídio aqui acontece depois de um momento de adoração ao Senhor. E nesse sentido eu gostaria de pensar com você primeiramente sobre o problema aqui de Caim. Vamos começar com a adoração desagradável. E a primeira questão aqui sobre o problema de Caim é que a sua oferta, a sua adoração não era acompanhado de sua pessoa. Em outras palavras, o seu corpo estava presente no culto, mas o seu coração não. Veja só, Deus não faz referência, por exemplo, ao tipo de oferta que é oferecido por Caim, mas ao como ele faz. O que ele deu não correspondia ao que ele era. É claro que se a gente for analisar, o cheiro de gordura de carneiro é muito mais saboroso do que o cheiro de melancia queimada. Mas nesse sentido, a questão aqui é que a oferta, Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Ou seja, a sua oferta não era acompanhada realmente de sua pessoa. E aqui nós precisamos entender que a adoração, gente, não é simplesmente eu dar um culto ao Senhor, não é eu fazer um monte de coisa para o Senhor, não. Adoração é dar-se primeiro ao Senhor. Muito interessante nós olharmos lá para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, quando vai falar lá que eles, antes de ofertarem ali, antes de a oferta realmente que era destinada ali, eles o quê? Deram-se primeiramente ao Senhor, antes de qualquer coisa. Nenhuma oferta, nenhum louvor pode ser desassociada realmente do coração. Caim traz a sua oferta ao Senhor, mas não traz a si mesmo. Ele entrega seus bens, mas não entrega seu coração. De Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Uma adoração superficial, e nós vemos pelo texto que, enquanto que Abel ofereceu aquilo que era uma oferta excelente, uma oferta das primícias, com respeito à oferta aqui de Caim, ele simplesmente levou ali os cereais na presença de Deus. Não que milho e outras coisas não sejam importantes, mas só que a questão aqui é que Caim não estava realmente ali sintonizado com o eterno Deus. E nesse sentido, nós podemos estar às vezes envolvidos na adoração pública, no momento de culto ao Senhor, e às vezes ter um coração longe do Senhor. Isso é algo muito sério para nós pensarmos e refletirmos. É interessante o que Jesus diz lá em Mateus 5, 23 e 24, assim, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, o que você tem que fazer? Ignorar? Não. Vai lá, antes de trazer a sua oferta, e acerta aquilo que precisa acertar. Aquilo que precisa e necessita ser acertado. Quando Caim foi oferecer a sua oferta ao Senhor, ele trouxe do fruto da terra, enquanto que Abel trouxe das primícias. E nesse sentido, gente, nós precisamos estar atentos a isso. Como que nós nos apresentamos diante de Deus, às vezes sem confessar, sem reconhecer os nossos pecados, sem tratar dos nossos pecados na presença de Deus. Que adoração é essa? Que oferta é essa ao Senhor? E aí, é claro que nós sabemos, olhando para as Escrituras como um todo, João lá na sua primeira carta, ele afirma que Caim era do maligno. Lá em 1 João 3, 12 e 13, vai falar sobre isso. Caim era do maligno e as suas obras eram más. Ou seja, Caim já foi ofertar ao Senhor, mas rejeitando ao Senhor Deus. A resposta de Caim diante da rejeição de Deus foi justamente de ira. De ira. E nós vemos isso no texto. Nós vemos isso no texto.
Mas antes de Caim cometer homicídio contra Abel, antes de Caim fazer qualquer coisa contra o seu irmão, o que Deus faz? Se você for olhar na sua Bíblia, lá no versículo 7, você vai perceber que, como um pai amoroso, Deus vai o quê? Atrás de Caim. Deus vai até Caim e lhe exorta a proceder o quê? Bem. Que Deus gracioso é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Pois Deus já sabia o que estava no coração de Caim. E aí ele diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Isso aqui é um convite realmente à graça. Assim como Deus lá em Gênesis 3:9, ele vai atrás de Adão. Onde estás? Adão não recorre a Deus falando bem assim, olha, comi lá do fruto que não era para comer, deu BO, e eu estou aqui para acertar as coisas. Não, é Deus que vai atrás. Assim como Caim. Deus vendo realmente a adoração ali falsa de Caim, a adoração desagradável, Deus vai lá tratar do coração de Caim. Agora, Deus dá um alerta, faz um alerta a ele. Se todavia procederes mal, eis que o pecado aqui jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nesse sentido, há uma música que foi pensada nesse texto aqui, de uma banda que eu não gosto muito de falar sobre ela, que é da banda Fruto Sagrado. E a música se chama Porão da Alma. E é uma música muito interessante, que tem uma parte que diz assim, ó, sei que existe uma parte de mim que não conheço e nenhum mortal conhecerá. No porão da minha alma, um monstro à minha imagem e semelhança, sozinho não consigo controlar. Correr daqui, correr para lá, é querer se enganar, na hora que a gente dá bobeira, o pitbull sai da coleira e começa a detonar. Ou seja, o pecado está ali. E o diabo anda como derredor, ali rugindo. E nesse sentido, às vezes, nós nos deparamos com situações em que você conversa com certas pessoas, meu Deus, como que o fulano pôde se portar desse jeito? Você viu o que aconteceu? Irmão nosso, irmã nossa. Mas, gente, nós precisamos tratar e Deus nos alerta. Assim como já nos alertou, nos corrigiu a questão na ceia aqui, no culto como um todo, nós precisamos de fato estar atentos a isso. Deus alertou Caim que o pecado está à porta. Lembrando aquilo que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Caim, ele recusou ouvir o Senhor. Ao invés de tratar daquilo que desagradou o Senhor, no culto, na adoração, o que ele faz? Ele vai lá e mata seu irmão. Ao invés de ofertar, então, das primícias dos cereais, não. Ele vai lá e mata ao Senhor. E mata o seu irmão. E uma coisa interessante que acontece aqui, é que ele premedita isso. Porque ele leva o irmão ao campo lá com o fim realmente de matá-lo. E aí, o que isso tem a ver comigo e com você? Que Deus nos livre de prestarmos uma adoração assim. Que Deus nos livre de prestarmos uma adoração fingida. Que Deus nos livre de prestarmos um culto sem tratar do coração. Que Deus nos livre de prestarmos um culto a Ele que não tem fé. Que Deus nos livre de prestar um culto a Ele sem intencionalidade. E nesse sentido, mais uma vez eu pergunto, quantas vezes Deus incomodou você através da palavra para corrigir algo que precisa, às vezes, ser corrigido na sua vida? E você ignorou. Quando Deus nos confronta com a sua palavra, quando Deus nos corrige com a sua palavra, é porque Ele quer tratar aquilo que precisa ser tratado no nosso coração. E às vezes nós corremos o risco de ignorar isso. E nós perdemos realmente de desfrutar das bênçãos que é você adorar ao Senhor em espírito e em verdade. De você reconhecer quanto o Senhor é bom, o quanto Ele é santo, o quanto Ele cuida, o quanto Ele é por nós. Então pense sobre isso. E agora eu gostaria de pensar, é claro, no segundo momento, sobre o exemplo de Abel. E Abel aqui, é claro, ele presta uma adoração agradável ao Senhor. E é essa adoração que nós somos chamados, sim, a prestarmos na presença de Deus. E diante disso, quando a palavra de Deus fala que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, é interessante nós pensarmos sobre o sentido da palavra adoração. Porque adoração é rendição.
Adoração é rendição. Adoração não é performance. Embora Deus, sim, revela na sua palavra como Ele deseja ser adorado. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer coisa. Não é lá, vou pegar esses trigos aqui, esse negócio aqui, tá. Não, não é assim. Não é o culto de qualquer jeito. Mas, gente, Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E daí quando nós olhamos para a história de Abel, e gente, é tão curta a história de Abel, porque é só aqui. É claro que o nome dele vai aparecer em outros momentos. Lá em Hebreus 11:4, na galeria dos heróis da fé, o autor de Hebreus vai enfatizar que pela fé, Abel ofereceu uma oferta mais excelente do que Caim. Abel estava ali ofertando ao Senhor, adorando ao Senhor com fé. Com fé. E nesse sentido, às vezes, eu conversando com algumas pessoas, pastor, mas às vezes, olha, ser bem sincero, às vezes eu não venho na igreja porque eu estou sem fé. A minha fé está meio, sem Deus nem vou. Gente, pede para Deus fortalecer sua fé. E venha adorar o Senhor. Venha cultuar Ele. Porque se o meu problema justamente é não ter fé, então eu peço ao Senhor Deus que Ele fortaleça, que Ele renove realmente a minha fé. E o que nós percebemos aqui na adoração, então, de Abel, é que Deus se agrada do ofertante antes da sua oferta. Deus se agrada, realmente como você se coloca na presença dEle. Lembre-se, não, como eu gosto da adoração do fulano, porque, embora seja fingida, mas ele vem todo culto. Não, não é assim. Deus se agrada realmente do ofertante e da sua oferta. Deus olha para a pessoa, para a sua oferta. Abel se doou a Deus antes de oferecer um sacrifício. Deus não simplesmente quer algo de nós. Ele quer o quê? A nós mesmos. A nós mesmos. E a adoração verdadeira e sincera, a adoração que agrada ao Senhor Deus, é um culto realmente oferecido para alguém que está totalmente entregue ao Senhor. De todo o coração ali ao Senhor. E lembro de Romanos 12:1 que vai falar algumas coisas nesse sentido. Romanos 12:1 diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional ali em Romanos 12:1 tem a ver com autenticidade. Um culto autêntico, culto verdadeiro. Jesus, na conversa com a mulher samaritana, fala que Deus, que deve ser adorado como? Em espírito e em verdade. E nesse sentido, como é que está a sua adoração? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Abel se doou, Abel se rendeu. E ele leva as primícias ali para o Senhor Deus, porque ele entende que a sua vida só tem sentido nele. E primícias não é qualquer coisa, primícias não é de qualquer jeito, adoração não é qualquer coisa, adoração não é de qualquer jeito. É algo intencional, é verdadeiro, é sincero. E isso é transformador, isso é algo impactante para o adorador. E diante disso, na continuidade da história, nós vamos perceber algo aqui muito interessante, como Deus trata de Caim. Porque apesar de tudo aquilo que Caim faz, nós vemos o que? Um Deus justo, sim, e gracioso. Mas vemos um alerta muito sério aqui, porque no versículo 9, quando você vai olhar lá, nós vemos o quê? A justiça e a graça de Deus em ir até Caim, assim como no capítulo anterior, no versículo 9, conforme eu já citei, ele também vai atrás de Adão e Eva. Aqui Deus vai atrás de Caim. Sabe por que é graça? Porque Deus sabia o que Caim havia feito. Sinceramente, que Deus é esse? Que amor é esse? Que vai ainda conversar com alguém que matou o outro? Vai lá e fuzila de uma vez. Que amor é esse? Deus vai lá e confronta o pecado de Caim. E o que Caim faz? Caim, infelizmente, faz como muitos que se dizem verdadeiros adoradores ainda fazem. Caim nega. Caim mente para aquele que tudo vê. Não, está tudo ok comigo, se tem algum problema com a igreja. Né? Eu não preciso tratar nada. E nesse aspecto, ao mesmo tempo que Caim é amaldiçoado,
Deus, na sua graça, lhe dá proteção e amparo. Nós vemos isso claramente lá no versículo 15. Deus marca Caim com a sua graça. Gente, o sinal que Deus dá a Caim aqui, às vezes o pessoal acha, não, é um sinal de desgraça. Não, é uma bênção. Porque por causa desse sinal, ele não seria ali assassinado, né? Não, aí, gente, há muitas discussões que sinal era esse, né? Não estava ali sei lá, um negócio aqui, uma na testa, assim, virado no giraia, que daí todo mundo ia ter medo dele. Não. Mas alguma coisa, realmente, Deus fez ali, mas é um sinal gracioso. É uma bênção realmente para a vida dele. Davi não merecia, ou melhor, Caim não merecia esse sinal. Caim merecia ser morto. Ele foi amaldiçoado. Ele era do maligno. E não vemos uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, que nos chama a atenção, é que apesar de tudo isso que Deus faz para Caim, apesar de tudo isso que Deus faz na vida de Caim, dá um sinal. Amaldiçoa ele sim, mas dá um sinal. Não vemos em nenhum momento arrependimento na vida de Caim. Não vemos em nenhum momento ele se quebrantando diante de Deus. Antes ele se faz de vítima. Ele fala, nossa, que castigo é esse? Eu não vou suportar. E aí eu fico pensando em relação à nossa adoração, ao nosso culto ao Senhor. Quanto a nós, Deus ele nos confronta, sim, pela sua palavra. Talvez hoje mesmo se foi confrontado, está sendo confrontado, assim como eu fui. E o que você tem feito diante disso? Quando você percebe que a tua adoração, o teu culto não está agradando ao Senhor Deus. O caminho não é o de Caim. O caminho é nós o quê? Confessarmos na presença de Deus as nossas falhas. Reconhecermos na presença de Deus o quanto nós carecemos dele. E confissão, gente, confissão é a não resistência. Não é você se colocar ali como, não, eu não estou errado. Eu não vou abrir mão. Ah, eu tenho uma mágoa contra alguém lá, mas eu não vou tratar disso. Gente, se nós não tratarmos, a ira toma conta do nosso coração, assim como tomou conta do coração de Caim. Isso é muito sério. Confissão é não justificativa, é não proteção. Quando há confissão, nós não confiamos mais na nossa capacidade de defender-nos. Mas o quê? Confiamos na capacidade de Cristo em nos perdoar. Confiamos na capacidade de Cristo em nos tratar. Não tentamos manter as aparências. Não tentamos encontrar culpados. Não tentamos ser vítimas, realmente nesse sentido. E aí, por isso que eu volto a algumas perguntas aqui para você refletir nessa noite. Como ou se tem algo pesando no seu coração hoje? Tem algo pesando no seu culto hoje? Tem algo pesando na sua adoração? Ou às vezes não só hoje, mas no dia a dia. Tem alguma coisa que você precisa confessar na presença de Deus? Porque você percebe que está atrapalhando o verdadeiro culto, a verdadeira adoração ao Senhor? Há alguma ira não resolvida no seu coração que Deus está confrontando hoje através da sua palavra? Alguma questão que você precisa, olha Deus, me perdoa, porque eu estou de mal com o fulano lá já faz não sei quanto tempo. Eu tenho vindo à igreja e olho torto para ele, eu nem olho. Sento lá do outro lado, mas... E deixo a coisa fluir. Não flui. Não flui. O culto não flui. Então hoje é o dia oportuno para tratar. Não vá para casa se vitimizando, sem tratar o que precisa ser tratado em seu coração. Antes, viva mais leve na presença de Deus, gente, a confissão, o quebrantamento na presença de Deus, isso traz cura. Isso nos deixa mais leves. Desembaraçando de todo o peso do pecado. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos quebrantar na presença de Deus. E aí mais algumas perguntinhas só para nós pensarmos. Outra coisa, a sua adoração envolve todo o seu ser? Ou são apenas gestos vazios? Você tem dado a Deus o seu coração por inteiro? Ou é apenas uma prática religiosa? Você vem, sai do mesmo jeito que veio, sem nenhuma mudança,
nada é confrontado, nada é tratado. Ou há pecado, ira, inveja não tratados que estão contaminando você. E esse é o momento oportuno para nós tratarmos na presença de Deus. Mas aí tem uma última pergunta, que é: você tem vivido uma vida de adoração ao Senhor Deus ou apenas são momentos de culto? Porque o nosso chamado à adoração, sim, é esse momento que prestamos o culto, que deve ser sincero, verdadeiro ao Senhor, mas quando saímos daqui, a adoração continua. Porque adoração é reconhecermos todos os dias quem o Senhor é. E isso muda tudo. Muda a forma como nós enfrentamos os problemas, seja enfermidades, seja problemas financeiros, seja problema na família, seja problema no emprego. Por quê? Porque quando nós vivemos uma vida de adoração verdadeira e sincera, nós não somente compreendemos e entendemos quem é o Senhor Deus, mas descansamos na provisão dEle, descansamos sabendo que o grande eu sou está cuidando de cada detalhe da nossa vida. É isso que a adoração verdadeira nos leva, a dependermos a cada dia desse Deus maravilhoso. Inclusive, diante de iras, mágoas, coisas não resolvidas, nós tratamos, isso não pesa no nosso dia a dia. Isso não tira o nosso sono, por quê? Porque são tratadas diante de Deus. Para concluir, eu gostaria de lembrar que Abel, ele não é Cristo, ok? Mas ele aponta para Cristo. Ele aponta para Cristo. Jesus, ou melhor, Abel foi morto por quem? Por um desconhecido? Pelo seu irmão. Jesus Cristo foi morto pelos seus. Pelos seus. Abel foi morto injustamente. Jesus Cristo foi morto injustamente. Jesus, ou melhor, Abel trouxe uma oferta ao Senhor. Ele se doou, ele se rendendo ali ao Senhor e trouxe uma oferta ao Senhor, as primícias. Agora Jesus, ele foi a oferta preciosa, a primícia, a oferta perfeita pelo nosso pecado. E se nós hoje podemos prestar verdadeira adoração ao Senhor, se nós hoje podemos falar diretamente com o Senhor, se nós hoje temos livre acesso ao trono da graça, é por causa de Cristo Jesus, que foi morto, que derramou seu sangue para nos lavar, para nos purificar de todo pecado. Para que eu e você pudéssemos hoje nos achegarmos junto ao trono da graça e encontrarmos o quê? Graça. Graça. Para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E por isso que eu quero convidar você, nesse momento, para você se colocar na presença de Deus, em atitude de oração, refletindo sobre tudo isso que meditamos essa noite. Pensando sobre o seu culto ao Senhor, sobre a sua adoração ao Senhor. Há questões que precisam ser tratadas, há questões que precisam ser resolvidas. Você percebe que, ao meditar sobre essa história tão dramática aqui, a sua adoração, o seu culto, às vezes não tem sido agradável ao Senhor, porque você está só seu corpo, mas seu coração não está alinhado com tudo aquilo que está acontecendo. Não é de todo o coração, não é intencional. Convido você a se colocar na presença de Deus e pedir perdão a Ele por aquilo que tem atrapalhado a tua verdadeira adoração. Pedindo perdão ao Senhor pelas vezes que você vem prestar culto ao Senhor. Mas você não está prestando culto ao Senhor. Esse é o momento oportuno para você tratar daquilo que tem prejudicado a sua verdadeira adoração. Aquilo que tem prejudicado de você adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ore ao Senhor.
Louvamos o teu nome, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus gracioso para conosco. Louvamos o teu nome, ó Deus. Porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que nos trata com graça, com misericórdia. Louvamos o teu nome, ó Deus, pelo confronto da sua palavra, pela correção da sua palavra. E assim nos colocamos humildemente na tua presença, ó Pai, clamando ao Senhor. Visita o nosso coração, ó Pai. E se há alguma coisa que está atrapalhando-nos de prestarmos uma adoração verdadeira, sincera, que agrada ao Senhor, Deus querido, tira isso de nós. Lava-nos, ó Pai. Purifica-nos, ó Pai. Trata do nosso coração. Livra-nos, ó Pai, de um culto fingido. Livra-nos, ó Pai, de uma adoração apenas de aparência. Livra-nos, ó Pai, de uma adoração apenas com atos externos, mas que não condizem com o coração. Antes, ó Pai, trabalha em nós para que a cada momento da nossa vida possamos doar-nos diante do Senhor. Nos rendermos na tua presença. Reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Reconhecendo, ó Pai, que a nossa vida só tem sentido e significado no Senhor. Reconhecendo, ó Pai, que o que traz verdadeira alegria, paz ao nosso coração é o Senhor. Reconhecendo, ó Pai, que em meio às decisões, desafios que temos que enfrentar no nosso dia a dia, nós carecemos do Senhor. Reconhecendo que é o Senhor que nos dá sabedoria e discernimento para lidarmos com as demandas do nosso dia a dia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida de adoração. Mas uma adoração que agrada o Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Ajuda-nos como igreja, Senhor. E trata, se às vezes iras, mágoas não resolvidas, ó Pai. Deus querido, vem incomodar. Vem quebrantar. Livra, ó Pai, da maldição de Caim. Ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.